pessoal, meu nome é Eliana, sou professora de artesanato. Hoje nós vamos estar pintando esse pano de prato com essas flores. Quem quiser estar participando do nosso grupo de WhatsApp, é só entrar em contato. Hoje a gente vai pintar essas flores. Eu já fiz uma para adiantar e vou fazer outra aqui com vocês. Para fazer as flores eu usei o pincel número 10, o pincel número 0 e o pincel número 4, tá bom? Eu vou começar enchendo as duas folhas de verde pistache. Essas duas folhas aqui de verde pistache, tá bom? Então, eu ponho a tinta só de um lado do pincel, o outro fica limpo. O lado que tá com tinta eu faço o contorno. Vou fazer do outro lado. Aí, depois que eu fiz esse contorno, eu posso até pegar de qualquer maneira a tinta e espalhar aqui dentro. Eu pego só de um lado quando eu preciso da tinta para fazer o contorno, porque aí fica mais perfeito, tá? Na hora que eu tô misturando aqui no meio, é só pegar e misturar. Eu vou encher essa e essa e já mostro. Ó, então, eu enchi as duas folhas de verde pistache. Aí, eu peguei um pouquinho de verde pinheiro, ó, só de um lado, que eu quero escurecer um pouquinho aqui. Então, o lado que eu quero fazer o contorno é o lado que tá a tinta. Aí, eu vou fazer o contorno de uma e de outra. E vou dar uma puxadinha que eu quero que fique mais escuro aqui perto da flor. Coloquei o escuro e dei uma puxadinha. Agora, nós vamos fazer as folhas. As folhas, vou pegar de um lado do pincel, vou pôr na pontinha da folha e puxar pra dentro. Aí, eu vou fazer de várias cores essa folha. Branco, com verde, com sépia. E vou ir mesclando as cores. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, aí vou começar com outra cor. Aqui eu comecei com verde, aqui eu vou começar com sépia. Sempre do lado do pincel. Aí, vou vir com sépia, com branco, com verde. E vou tá puxando. Vou tirar o excesso de tinta e dar uma espalhada. Com o sépia, só de um lado do pincel, vou fazer o risquinho do meio. Aí, eu começo pela outra folha também. Ponho na ponta e puxo. Ponho pertinho do outro e puxo. Aí, vou mesclando as cores. Do outro lado também. Vou mesclando as cores e puxando pra dentro da folha. Depois, é só dar uma misturadinha. Sem tampar tudo e misturando as cores. Aqui no meio, eu vou pegar só um lado, o outro lado tá limpo. E vou fazer o meio da folha. Essa flor, eu vou encher ela toda de rosa bebê. Eu vou encher e já mostro, tá? Vou preencher a última pétala aqui com vocês, pra vocês verem. Então, sempre de um lado a tinta de um lado do pincel. Aí, eu faço o contorno. Aí, depois que eu fiz esse contorno, aí pode pegar com tudo Não precisa ser só de um lado, porque aí vem mais tinta e você preenche a parte que você quer preencher. Eu vou estar preenchendo aqui de amarelo ouro da mesma forma, tá? Então, eu passei o amarelo aqui e eu contornei as pétalas com vermelho vivo. Então, eu peguei só de um lado do pincel e contornei a parte de baixo da pétala e a lateral. Contornei do outro também e dei uma espalhada para mesclar no rosa bebê. Aí, para escurecer um pouco mais, eu peguei o vinho, da mesma forma, só de um lado do pincel. E vou escurecer todas as pétalas. E puxando
Eu vou escurecer tudo e mostro. Deixei essas duas pra gente escurecer junto. Então, ó, só de um lado, contorna aqui e dou uma puxada. Contorna aqui. Cada pétala fica de um jeito. Isso que faz ficar bonito a flor no final. Aí, agora, eu vou pegar o branco. Vou lavar meu pincel. E vou contornar as beiradas da flor com o branco, ó. Sempre pegando de um lado só. E puxa. De um lado só. E puxa, eu vou fazer na flor inteira e já mostro. Ó, vou fazer essa última aqui com vocês, tá? Peguei o branco, só de um lado, e o lado da tinta sempre pra fora. Aí, eu contorno e dou uma puxada. Aqui é o miolo, eu já tinha colocado o amarelo ouro, agora eu vou contornar com sépia, da mesma forma. Pegando só um lado do pincel e fazendo o contorno. Aqui a gente vai fazer os pestilhos da flor. Então, a gente vai pegar o pincel número 0, vai pegar um pouquinho de tinta, fazer uns rabiscos e fazer umas bolinhas. Então, nós vamos fazer umas florzinhas azuis aqui. Eu já fiz um fundo azul, pra dar uma escurecida. É azul turquesa. Aí, eu pego sempre um pouco do azul e um pouco do branco. Com o pincel em pé mesmo. Aí, eu conto 5 pétalas. Eu puxo 5 vezes. E vou dando formato na flor. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, não tem ordem, você vai fazendo de uma cor, de outra. Se você achar que tá faltando azul, você coloca azul. Ó, e ela vai ficando assim. Eu já fiz umas outras ali. Aí, a gente vai pingar um amarelinho. Bem pouquinho. E a gente vai pegar o filete, que é esse, é o pincel número 0. E vamos fazer um arabesco. Então, essa foi a pintura de hoje. Você pode pôr o tanto de florzinha que você quiser e o tanto de arabesco que você quiser para enfeitar a sua flor. E depois de seco também dá para colocar mais um pouco de branco ou escurecer um pouco mais se quiser, tá bom?